Nesta época, o número de pessoas que estão abertas e dispostas a servir a humanidade e o mundo é um número muito pequeno em proporção à grande necessidade que existe de serviço. E é como se a messe fosse imensa e os ceifadores são poucos. Então, a encarnação de um indivíduo que está disposto e aberto a servir, a se doar, é uma coisa realmente preciosa hoje. É uma coisa realmente a ser preservada e eventualmente até prolongada, exatamente pela falta de pessoas disponíveis totalmente para toda a obra de reconstrução planetária, toda a obra de reorganização do planeta. Então, a encarnação de cada um de nós é algo realmente precioso, porque, como nós vemos pela nossa experiência, nós levamos muitos anos em uma encarnação para nós retomarmos a consciência daquilo que somos, não é? A gente tem toda a fase que está no útero materno, tem toda a infância, toda a adolescência. Isso são anos e anos nos quais a gente não retoma consciência de nada, do próprio ponto, nem do ponto que deixou na encarnação anterior para poder prosseguir o estágio evolutivo. Então a gente leva muitos anos para poder retomar o próprio ritmo evolutivo conscientemente. E muitas pessoas retomam esse ritmo depois de 40, 50 anos na encarnação. E outros retomam mais cedo. Mas nesse ponto em que o planeta se encontra hoje, a encarnação de cada indivíduo que tem consciência do seu papel, que tem consciência da necessidade da humanidade, do mundo, essas encarnações são realmente coisas muito preciosas. Quando nós reencarnamos, então nós levamos muitos anos, mais de 20 às vezes, no melhor dos casos, para a gente se reencontrar e continuar um caminho consciente. Então aqueles que numa encarnação já conseguiram retomar o fio da evolução consciente e já saíram da evolução natural nessa encarnação, mas já estão se trabalhando, já estão assumindo o trabalho evolutivo, então esses indivíduos devem ter bem consciente certas coisas, porque eles podem ser ajudados no seu trabalho e podem ser ajudados nas suas intenções. Em geral, digo em geral porque em tudo há exceções, né? Então não existe na vida uma coisa muito fixa. Existem regras básicas, regras gerais, existem leis cósmicas, mas dentro dessas leis e dentro dessas regras, dentro desses princípios básicos, existe uma certa flexibilidade, desde que essa flexibilidade não negue a lei básica. Então, nós todos sabemos que basicamente temos uma data já pré-estabelecida para nós desencarnarmos. Quando a gente vem para a encarnação, antes mesmo da gente sair do útero materno, a data da desencarnação já está marcada, já está fixada. Isto é uma coisa básica para todos nós.
Mas apesar de ser básico, isto pode não ser fixo, isto pode não ser rígido, pelos motivos que a gente vai ver. Nós temos então, todos nós, de um modo geral, temos uma data básica. E essa data básica, para a nossa desencarnação, ela é baseada naquilo que a nossa alma vem fazer aqui. Então, é visto, não é, num nível onde o tempo e o espaço não existem como existem aqui na mente humana, naquela dimensão, na quarta dimensão, é visto todo o quadro da nossa encarnação. É visto pela alma, pela própria alma e pelas energias que guiam esta alma que encarna. Então é visto todo o processo que aquela alma vai desenvolver naquela encarnação, são vistas todas as possibilidades, são vistas todas as oportunidades, né? São compostos os corpos, são preparados os ambientes nos quais aquela alma vai encarnar, onde aquela alma vai ser formada, onde aquela alma vai ser educada. As outras almas que aquela alma vai encontrar aqui na Terra, tudo isto é perfeitamente preparado. E, portanto, quando se esgotam todas essas possibilidades, e quando o eu superior necessita de novos veículos, porque esses já não são mais adequados a uma certa altura, então está fixada a data para ele desencarnar. Mas isso, apesar de ser básico, e apesar de, para a maioria das pessoas, para as pessoas normais, digamos assim, essa data e esse quadro, ele é básico e ele não muda, né? Algumas coisas ficam dependendo muito do nosso livre-arbítrio. E dentro de uma vida, dentro de uma encarnação, apesar de haver já um destino básico, existem certos pontos da vida em que o destino é facultativo. Então, existem pontos na vida já previstos antes, em que a gente vai entrar no momento facultativo. Então, que a gente pode determinar um prosseguimento naquela encarnação de uma forma ou de outra, dependendo do nosso livre-arbítrio, dependendo das coisas que nós fizermos, dependendo das nossas escolhas. Então nós temos momentos muito facultativos. E quando nós estamos em um momento facultativo, nós podemos decidir que caminho tomar, e aquela nossa liberdade de decisão, numa coisa muito básica, é prevista no nosso destino. Então a nossa capacidade de ter um ponto realmente facultativo e decisivo, isso também é previsto. Porque isso entra numa ordem muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. A nossa vida sobre a Terra, o que nós fazemos aqui, o tempo da nossa vida, tudo isso não é uma coisa nossa, como nós pensamos. Isso tudo está envolvido, isso tudo está enquadrado, isso tudo está colocado dentro de esquemas maiores. E tem muitas coisas que dependem de ações nossas. Tem muito mais coisas do que nós pensamos, que dependem das nossas decisões, que dependem do nosso livre-arbítrio. E aquilo que a gente faz tem uma repercussão no universo muito maior do que aquilo que nós pensamos. Então, para a gente, enquanto tem livre-arbítrio, não desordenar demais o universo com aquilo que a gente faz inconscientemente e sem conhecer a ordem do universo, então nós temos um destino básico. Mas temos dentro desse destino a possibilidade de mudar muitas coisas.
o tema daqui hoje é como a gente pode se dispor, como a gente pode conseguir usar e prolongar ao máximo uma encarnação na qual a gente finalmente conseguiu ser útil, na qual a gente finalmente conseguiu ser útil para a humanidade, para o planeta, para o plano. E nesse nível de estudo que nós estamos fazendo, nós temos que reconhecer que a gente só é útil nesse sentido espiritual e esotérico, a gente só se torna útil quando a gente se torna consciente. Enquanto a gente vive a vida normal de todas as pessoas, a gente não é considerado útil para o plano, para o universo, para a ordem do universo. A gente vive as coisas kármicas, as coisas pessoais. A gente vive a rede que se forma aqui na vida humana. Mas isso tudo é um campo de experiência que a uma certa altura fica totalmente superado para nós. E é só depois que a gente supera todo esse campo da experiência humana, é só depois que a gente percebe que existe uma evolução superior na qual nós podemos entrar conscientemente, é a partir deste momento que a gente passa a ser útil para o plano, para aquilo que o planeta deve ser e para aquilo que a humanidade tem que se tornar um dia, como ideia mesmo cósmica para ela. Então, é nesse nível que nós estamos trabalhando hoje. Quando nós, a uma certa altura da vida, descobrimos o que é que nós viemos fazer aqui, nesta encarnação, coisa que a maioria não sabe, né? Porque a maioria pensa que veio aqui para construir casa, para constituir família, para ter filhos, para enriquecer, para fazer patrimônio, para se autoafirmar, não é? Mas não é para nada disso que nós viemos aqui. Não é para nada disso que a gente encarna, conforme a gente descobre, não é? A uma certa altura da evolução. E quando a gente descobre isso, então a gente tem oportunidade de saber certas coisas esotéricas, certas coisas que a maioria não sabe, né? E o que nos interessa hoje é nós sabermos que, eventualmente, a nossa encarnação pode ser prolongada se nós realmente nos tornarmos úteis, se nós realmente nos tornarmos alguém de utilidade. O que nós chamamos aqui de alguém de utilidade não é alguém que produza muitas coisas, como é chamado alguém útil na vida normal, naquela vida que desgasta. Não é questão de quantidade de coisas, não é questão de muita ação, não é questão de produção, porque às vezes a gente está produzindo muito e a gente está desgastando todos os recursos próprios dos outros, do planeta. Então ser útil não é exatamente produzir muito nesse caso. Ser útil nesse sentido que nós estamos vendo aqui, no sentido espiritual, ser útil não tem nada a ver com quantidade, não tem nada a ver com fazer muitas coisas, e não tem nada a ver também com ter muitas coisas. Ser útil quer dizer a gente viver em alinhamento com uma inteligência superior que está em nós mesmos e que conhece o plano da vida para nós e para o planeta. Então, quando a gente está nesse alinhamento e quando a gente fica conhecendo o plano superior para nós, para o planeta, para a humanidade, aí então a gente é útil. E dentro daquele plano, nós temos a nossa parte, nós temos o nosso papel, que às vezes é fazer uma grande quantidade de coisas, e às vezes não é fazer uma grande quantidade de coisas, mas é fazer certas coisas com muita qualidade. Então, quando se diz que a gente é útil, não quer dizer que a gente seja um grande produtor de coisas e seja uma pessoa muito ativa. A pessoa é útil quando ela está alinhada com esse plano e quando ela está finalmente encaixada no seu lugar dentro do plano. E quando ela reconheceu a sua tarefa
e quando ela está então desempenhando esta tarefa. E assim então, como nós temos uma data básica para nós desencarnarmos, quando a gente vem para a encarnação, a alma encarnante, logo que a gente é concebido, ela tem mais duas opções de datas para desencarnar. Ela não tem só uma, ela tem mais duas. Então nós temos uma data básica prevista e durante a encarnação temos mais duas opções. Não nós como personalidade, mas o eu superior que está encarnado, a alma que está encarnada, ela tem mais duas opções. Ela tem uma opção de desencarnar antes da data marcada. E ela tem uma opção de prorrogar a data marcada, além da data pré-fixada. E quando é que ela tem, em que circunstância que ela tem essa opção de desencarnar antes do tempo previsto? A alma tem essa opção quando ela vê que a personalidade, por não compreender o próprio caminho e por relutar em seguir o próprio caminho traçado, ela vai começar a fazer um karma e vai começar a armar uma teia de compromissos que vão comprometer as encarnações futuras do eu superior sobre a Terra. Então, quando o eu superior percebe que a personalidade, dentro do seu livre-arbítrio, está numa linha de comprometer não só esta encarnação, que seria uma coisa simples, mas de comprometer as encarnações seguintes e, portanto, de tolher a sua liberdade de servir aqui sobre a Terra, então, nesses casos, o eu superior pode optar por desencarnar antes do tempo. Era uma jovem que tinha, nesta encarnação, todas as possibilidades de evoluir. Ela tinha os pais que ajudavam em tudo, não lhe faltava nenhum recurso material, não lhe faltava inteligência, ela tinha um físico saudável que podia enfrentar muitas tarefas, ela era aberta, simpática, atrativa, ela tinha cultura, isso tudo com 16, 17 anos. Ter toda essa conjuntura nessa idade, o que não é fácil. Porque em certas encarnações, a gente tem que trabalhar para ter tudo isso. Mas existem algumas encarnações muito favorecidas, em que a pessoa tem tudo isso, e tem um ambiente favorável, tem tudo, enfim, para evoluir. Nada lhe falta. E assim era esse caso. E essa moça, com essa idade e com todas essas oportunidades, ela se envolveu com um bando de drogados. E se uniu com o chefe desse bando. E em poucos meses, ela estava completamente diferente externamente. E em poucos meses, ela estava completamente incapaz, não só de usar todos aqueles dotes, todas aquelas possibilidades, todas aquelas oportunidades que vieram com ela, mas ela estava também começando a desgastar tudo isso, estava começando a desgastar o seu cérebro, estava começando a desgastar a mente, as células mentais, estava começando a desgastar os órgãos do corpo físico, os centros etéricos. Então ela já estava comprometendo o processo das futuras encarnações. Então aí o eu superior resolveu desencarnar. Então o eu superior da moça sabia que ela ia comprometer todas as encarnações futuras. Então ele desencarnou. Então esta data foi antecipada.
uma data pode ser prorrogada pelo motivo contrário. Quando o eu superior percebe que a personalidade não só reconheceu o seu papel, a sua tarefa, o seu caminho, não só reconheceu, mas decidiu, escolheu, optou por seguir, por desenvolver, por fazer aquilo. Quando se percebe que uma personalidade não só reconheceu e se abriu para uma tarefa, mas que ela também desenvolveu um ritmo que vai permitir que ela desempenhe aquela tarefa e que ela faça muito mais do que estava previsto, coisa que é possível para a personalidade, então aí, nesse caso, a data pode ser prorrogada. E eu posso partilhar um fato que aconteceu comigo. Eu tenho uma experiência de data de desencarnação prorrogada. A minha data facultativa para o meu eu superior desencarnar ou continuar era 38 anos de idade. Então, quando eu cheguei nos 38 anos, eu estava num momento facultativo, que o meu eu superior poderia desencarnar ou poderia continuar e ir para a data básica, que eu não sei quando é. E como é que eu pude fazer esse estudo? Eu pude fazer esse estudo pelo que aconteceu aos meus 38 anos e que me foi muito claro e que eu posso partilhar com vocês. Mas para nós entendermos bem isso, porque muitos de nós podem estar passando por datas facultativas neste momento ou pode estar com alguma data facultativa próxima. E é bom que a gente saiba essas coisas, porque um servidor útil é para ser preservado. Mas antes de nós chegarmos no momento facultativo, antes de nós entendermos esse fato, eu tenho que dizer nessa minha partilha que essa minha data era com 38 anos. Mas a coisa foi decidida não naquele momento, a coisa foi decidida quando eu tinha 24. Isto é, quando eu tinha 24 anos, eu decidi fazer este caminho totalmente. Mas eu com 24 anos, eu disse para mim mesmo, eu prefiro morrer do que fazer a vida comum. Porque eu realmente quero ser útil, eu realmente quero servir. E eu disse para mim mesmo, aconteça o que acontecer, eu vou assumir isso. Eu estou disponível. E esta decisão minha levou ao que eu vou contar nos meus 38 anos. Então, com esta decisão, dos meus 24 para diante, o meu eu superior, por causa dessa minha decisão, ele pôde me dar uma estimulação que ele não daria normalmente. Porque a energia superior não vai nos impulsionar além do previsto para aquela encarnação, se nós não quisermos. Porque nós não somos obrigados a fazer uma coisa que não está prevista na nossa vida de uma forma mais ampla. Mas como houve essa decisão, quando chegou nos meus 38 anos, eu, como momento facultativo em que eu estava à beira de desencarnar, eu estava para desencarnar. E quando aquele caminhão foi se aproximando, porque era um desencarne num desastre automobilístico que era facultativo. Então eu ia numa Kombi, sentado no banco da frente, por uma estrada, à noite, era uma noite escura,
e a estrada era estreita, não tinha muita possibilidade de grandes manobras, era uma estrada do interior. E na direção contrária vinha um caminhão. E eu via os faróis do caminhão, bem claro, bem claramente. E eu via que aquele caminhão não vinha na mão correta, mas aquele caminhão vinha na minha direção. E os faróis vinham, e era uma velocidade, foi uma coisa que se passou em muito pouco tempo, mas que eu pude observar como se ela fosse em câmara lenta, para que eu realmente entendesse o processo. E eu então estava vendo aquele caminhão se aproximar e sem nenhuma possibilidade de sair dali de baixo. E quando parecia que aquele caminhão tinha chegado em cima da Kombi, eu não sei como, porque aí aconteceu um vácuo, um lapso, eu não sei o que aconteceu, mas foi como se a coisa tivesse tido um intervalo. E de repente o caminhão não estava mais lá, o caminhão estava do lado e seguindo o seu caminho normal, não houve a batida. Isso foi muito interessante. E isso é uma daquelas coisas que normalmente a gente nem vê acontecer, de tão rápido que foi. Mas na minha percepção, aconteceu como se fosse em câmara lenta, de forma que eu pudesse ver tudo, perceber tudo e perceber o que estava acontecendo. Então eu pude ver que estava tudo armado para haver um desencarne, podendo haver um desencarne bem rápido, e que não aconteceu. E como aquele caminhão saiu da minha frente, eu não sei. Como aquilo aconteceu, eu não sei. Eu não posso dizer, porque houve realmente um branco. Que foi um branco entre o caminhão estar em cima e depois o caminhão já está lá fora, e eu não sei o que é que houve. Mas eu percebi naquele processo que o motorista do caminhão estava dormindo, estava adormecido. E eu percebi também que nós éramos velhos conhecidos. Eu nunca vi este homem antes e nem depois. Foi só este encontro. Mas era um reencontro esse. E nessa minha data facultativa, de desencarnar ou não, que foi determinada pela minha escolha de muitos anos atrás, que eu não ia desencarnar nessa data, o esquema do desencarne teve que ser cumprido, por causa do karma entre o motorista do caminhão e eu. Aquilo tinha que ser cumprido, aquilo tinha que se passar. E ele tinha que ser instrumento para o meu desencarne. Mesmo que isso tivesse sido mudado, ele não estava livre de ser o instrumento disso. Então ele cumpriu aquilo até o momento em que até o momento da coisa acontecer. Então ele cumpriu a parte esquemática e a coisa não aconteceu. Isso tudo eu pude compreender intuitivamente. A coisa foi em câmara lenta, de forma que eu pude ver isso muito claro. Depois que a coisa passou, que eu vi que eu estava de novo andando normalmente, porque a Kombi nem parou, o câmbio continuou. Eu aí parei, fiz a volta e voltei para casa, né? Porque isto aqui foi facultativo, mas agora eu prefiro ir dormir, né? E fui dormir, porque a gente é ajudado, mas não deve abusar da ajuda. Isso também é uma lei, né? Então eu voltei para casa e dormi tranquilamente. E então eu pude compreender o que tinha acontecido com 24 anos, qual tinha sido a minha colocação, como aquilo determinou a mudança naquela data facultativa, como aquilo determinou que eu pudesse ter circunstâncias
ambientais, favoráveis, muito fora do meu karma básico nesta encarnação, mas não para mim tudo isso, para poder servir, para poder estar livre para o serviço, para poder estar livre para o trabalho do plano. E assim muitas outras coisas que nesta encarnação eram facultativas, como por exemplo, algumas enfermidades físicas que deveriam aparecer ciclicamente na minha vida, não apareceram. Eu sei disso. Sei disso pela minha escolha básica, aos 24 anos. Eu sei que isso foi, não sei, se transferido ou diluído. Eu não sei o que aconteceu, mas não aconteceu, não veio. E eu tenho toda a consciência, assim como certas limitações kármicas que eu percebia, básicas, e que por causa da minha decisão, isso eu descobri depois, eu não decidi servir por causa de tudo isso, senão eu estaria fazendo um negócio, uma barganha. E eu não sei se faz barganha com espírito, eu acho que não. E se faz isso a título de barganha, provavelmente não vai acontecer nada disso que eu estou falando, né? Mas eu percebi também que muitas coisas do meu karma básico foram ampliadas, foram transformadas por causa desta minha decisão básica, e que não houve o que a diluísse, que não houve o que a freasse. Nenhuma coisa depois dos meus 24 anos pôde me fazer sair desta decisão. Nada, nada deste mundo e nem do outro. Então, isso produz um remanejamento em todo o nosso destino básico. E esse remanejamento não é uma coisa que venha de favor, não é uma coisa que venha como prêmio. Não, não. Esse remanejamento que é feito na nossa vida para a gente poder servir mais, para a gente poder aproveitar todos os elementos com os quais a gente veio da forma mais ampla possível, esse remanejamento é baseado naquele karma positivo que a gente tem no arquivo, que não estava previsto para aquela encarnação, que estava previsto para encarnações futuras. Então, muitas coisas que estavam previstas para as encarnações futuras, positivas, podem ser atraídas e podem ser antecipadas, dependendo da nossa decisão. Não é nenhuma graça que caia do céu, vocês percebem, né? É uma escolha nossa e é um remanejamento possível no karma, porque no nosso karma positivo das vidas futuras existe a possibilidade disso acontecer. Então isto pode ser antecipado. E o karma negativo nosso, ele não é absolutamente cancelado, mas ele é colocado na reserva. E ele vai ou reaparecer quando a gente tiver mais possibilidades do que tem agora de transformá-lo, então ele vai ser muito mais leve e ele vai influir muito menos negativamente, porque quando ele reaparecer, a gente já está mais experiente, então ele não vai ser a mesma coisa. Eu já vou olhar para ele e vou rir. E vou receber aquilo com muita naturalidade. Então já não é mais a mesma coisa. Ele não foi cancelado. Ou então pode acontecer que ele seja equilibrado com aquilo que foi produzido de positivo e contrário àquilo que ele era. Então eu posso tomar uma decisão dessa, eu posso decidir colocar tudo aquilo que eu sou
não a serviço meu e nem de nada e nem de ninguém, mas tudo aquilo que eu sou a serviço do plano, para o planeta e para a humanidade, eu posso tomar essa decisão pode ser aceita, uma parte do meu karma negativo pode ser afastado, pode ser posto na reserva, ou pode ser também transformado e equilibrado, não por eu estar descontando karma, mas por eu estar produzindo efeitos opostos àquele karma. Eu vou dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa que tinha um karma muito negativo para equilibrar. Ela tinha matado alguém. Então ela estava destinada, por karma básico, a ter uma enfermidade extremamente dolorosa, das mais dolorosas que existem. Quando conscientizou o que ela tinha feito de tirar a vida de um indivíduo, a vida terrena, ela desencadeou um processo de fazer o bem para as pessoas de uma forma muito desenvolvida. E a uma certa altura, quando chegou o momento kármico dela contrair aquela enfermidade, ela contraiu a enfermidade, desencarnou através da enfermidade, mas a enfermidade não foi dolorosa. Então, nós podemos, ao tomar uma decisão totalmente positiva e agir de uma forma totalmente positiva, nós podemos transformar um processo kármico. Ou podemos transferir esse processo kármico para um momento em que ele não vai mais ser tão difícil, porque a gente já está mais preparado. Mas quem decide tudo isso não é a personalidade, quem decide tudo isso não é o consciente. Quem decide tudo isso é o eu superior, em contato com as forças kármicas, em contato com as linhas possíveis de karma e com eu superiores de outros indivíduos que podem estar envolvidos nesse processo. E uma outra forma também da nossa encarnação ser prolongada é se nós estamos encarregados de algum projeto não humano, de algum projeto que está ligado ao plano divino, e que a gente está encarregado deste projeto, ou está participando deste projeto, e que o projeto não consegue se realizar dentro do tempo previsto, não por nossa falha, mas por circunstâncias que não dependiam de nós. Então, para nós podermos terminar aquele projeto que foi retardado, não por nós, mas por circunstâncias, então também nesses casos a nossa data pode ser prorrogada. E isso aconteceu com Alice Bailey, que é uma pessoa que todos vocês conhecem. E esses então eram os fatos que a gente queria trazer aqui, básicos, né? Com relação a isso.